Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui, diariamente, ou quase sempre, temos tido alguns problemas para estarmos entrando diariamente, mas estamos nos esforçando. Nós estudamos o 4º livro da Codificação Espírita, realizada esta codificação por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos. E hoje vamos começar o capítulo 7. No capítulo 7, Kardec trata aqui dos espíritos endurecidos, ou seja, os renitentes no mal, não é? E o primeiro a ser destacado por Kardec é Lapomerai. Estou falando bem em português. Lapomerai. E o subtítulo é Castigo pela Luz. Castigo pela Luz. Diz-nos então Kardec, introduzindo o tema, o seguinte: numa das sessões da Sociedade Espírita de Paris, onde se discutir a questão da perturbação que geralmente se segue à morte, aquela perturbação pós-mortem, que é quando o espírito sai dessa dimensão e entra, retorna à dimensão espiritual, há ali vamos dizer assim, um choque vibratório. Isso pode provocar uma perturbação que pode levar de algumas horas até anos mesmo, né? Dependendo do espírito. Então, estavam eles na Sociedade Espírita de Paris discutindo sobre essa perturbação. Ao qual ninguém... Então, de repente, se segue, então, um espírito ao qual ninguém aludira se apresenta. E não se pensava sequer em evocar. Ele se manifesta espontaneamente, pela comunicação seguinte, que vai vir já. E ele ainda diz, embora não fosse assinada, nela se reconheceu sem dificuldade um grande criminoso que a justiça humana não conseguiu botar as mãos. E ele diz: que falais de perturbação? Por que essas vãs palavras? Sois sonhadores e utopistas, ou seja, buscando sempre o ideal, né? Utopia. Ignorais perfeitamente as coisas com as quais pretendeis vos ocupar. Não, senhores, a perturbação não existe, salvo talvez dos vossos cérebros. Estou tão francamente morto quanto possível e vejo claro em mim, ao redor de mim, por toda parte. A vida é uma lúgubre comédia. Desastrados aqueles que se demitem da cena antes da queda da cortina. A morte é um terror, um castigo, um desejo, segundo a fraqueza ou a força daqueles que a temem. A desafiam ou imploram por ela. Para todos, ela é uma amarga zombaria. Vemos que ele está mesmo mal, não é? A luz me ofusca e penetra. Lembremos que o subtítulo é Castigo pela Luz, né? Ele diz, a luz me ofusca e penetra como uma flecha aguçada a sutileza do meu ser. Castigou-se-me pelas trevas da prisão e acreditou-se castigar-me pelas trevas do túmulo, ou aquelas sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós, senhores, que suportais a obscuridade, e eu, o desgraçado social, plano acima de vós. Eu quero permanecer eu, forte pelo pensamento, desdenho as advertências que ressoam ao meu redor. Vejo claro. Um crime, uma palavra. O crime existe por toda parte. Quando é executado por massas de homens, ele é glorificado. Aqui, nas guerras, né? Existe aquela matança toda. No particular, é um maldito. Isso é um absurdo. Não quero ser lamentado, não peço nada. Basto-me e saberei muito bem lutar contra
essa odiosa luz, aquele que ontem era um homem, ou seja, um encarnado. Veja, todos os espíritos até aqui têm pedido o quê? Sempre, né? Os que estão sofrendo, preces, preces. Ele diz, não quero ser lamentado, não peço nada, basto-me. Muito orgulho, não é? E saberei muito lutar contra essa odiosa luz. Então, ele ainda se sente como antagonista da luz, não se percebe parte dela. Daí ser um espírito endurecido. E aí vem Kardec, ele assina dizendo, né, aquele que ontem era um homem, mas não se revela. Kardec diz, tendo esta comunicação sido analisada na sessão seguinte, reconheceu-se no cinismo mesmo da linguagem um sério ensinamento e viu-se na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que espera o culpado. Com efeito, ao passo que uns são mergulhados nas trevas ou no isolamento absoluto, outros suportam durante longos anos as angústias da sua última hora, ou se creem ainda neste mundo. A luz brilha para este espírito. Ele goza a plenitude de suas faculdades. Ele pensa e raciocina muito bem, não é? Sabe perfeitamente que está morto e não se lamenta de nada. Não pede nenhuma assistência e afronta ainda as leis divinas e humanas. Pois, que escaparia à punição? Não. Mas é que a justiça de Deus se cumpre de todas as formas, e o que faz a alegria de uns, para outros é um tormento. Essa luz faz o seu suplício contra o qual se obstina, e apesar de seu orgulho, confessa-o quando disse: eu me basto e saberei muito bem lutar contra essa odiosa luz. E nesta outra frase, a luz me ofusca e penetra como uma flecha aguçada a sutileza de meu ser. Estas palavras, a sutileza de meu ser, são características. Ele reconhece que seu corpo é fluídico e penetrável à luz, da qual não pode escapar, e essa luz o trespassa como uma flecha aguçada. Esse espírito está colocado entre os endurecidos porque demorou muito tempo para manifestar o menor arrependimento. É um exemplo desta verdade de que o progresso moral nem sempre segue o progresso intelectual. Afinal, ele era muito inteligente, perspicaz, mas moralmente atrasado. Pouco a pouco, entretanto, ele melhorou e deu comunicações sabiamente raciocinadas e instrutivas. Hoje pode ser alinhado entre os espíritos arrependidos. Então, que é o capítulo anterior, né? Dos espíritos arrependidos. Agora, ele ainda está aqui nos endurecidos, porque são as primeiras comunicações e ele demorou muito para ser tocado. Vamos, então, ver aqui o item 1. Kardec diz antes do item 1, perdão. Nossos guias espirituais, rogados para darem a sua apreciação sobre esse assunto, ditaram as 3 comunicações adiante e que merecem a nossa atenção. Então, a primeira comunicação é do espírito Lamennais. A segunda será de Jean Reynaud e Jean Reynaud. Peraí, que eu falei aqui. Não, a segunda é de Erasto e a terceira é de Jean Reynaud. Ok. Que vai, então, concluir aqui o caso do La Pommeraye. Eu sei que não é assim que se fala, mas... Então, vejamos a primeira comunicação, que é de Lamennais. Diz ele: os espíritos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, entre uma encarnação e outra,
estão, evidentemente, do ponto de vista das existências, inativos e na espera. Ou seja, só aqui é que estamos passíveis das provas e expiações. Não é? Do lado de lá, nós revemos, nos preparamos, estudamos, isso quando estamos realmente tocados para isso, não é? Com vontade de progredirmos já, que é maravilhoso. Então, na erraticidade, do ponto de vista das existências, os espíritos se encontram inativos e na espera, entretanto, podem expiar, desde que o seu orgulho, a tenacidade formidável e rebelde de seus erros não os retenha no momento de sua ascensão progressiva. Então, estejam realmente dispostos a progredir. Disso tendes um exemplo terrível na última comunicação desse criminoso endurecido, se debatendo contra a justiça divina que o constrange depois da justiça dos homens. Então, nesse caso, a expiação, ou antes o sofrimento fatal que os oprime, em lugar de lhes aproveitar e de fazê-los sentir a profunda significação de suas penas, exalta-os na revolta e faz brotar neles esses murmúrios que nas escrituras, em sua poética eloquência, chama de ranger de dentes. Né? Jesus coloca nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Imagem por excelência, sinal do sofrimento humilhado, mas insubmisso, como ele. Não se deixa ceder, reconhecendo os seus erros. Fazê-lo sentir suas penas, já vimos isso aqui, insubmisso. Perdido na dor, mas cuja revolta é bastante grande ainda para recusar reconhecer a verdade da pena e a verdade da recompensa. Então, ele está ali, sofrendo, mas apanhando de pé, né? Quer dizer, ele acha que está de pé, não está, mas... Perdido na dor, mas cuja revolta é bastante grande ainda para recusar reconhecer a verdade da pena, ou seja, da consequência dolorosa dos seus erros, e a verdade da recompensa, que só recebe quem se esforça no arrependimento, na reparação e depois na busca de futuras provas para futuros acertos, não é o que todos queremos. E ele continua dizendo, os grandes erros frequentemente e mesmo quase sempre continuam no mundo dos espíritos. Então, se a pessoa não saiu daqui desperta, ela vai continuar lá renitente nos seus enganos no mundo espiritual até que ela reconheça, pode reconhecer do lado de lá, mas vemos que às vezes as coisas, e temos visto, não acontecem prontamente, na maioria das vezes, leva um tempinho, ou às vezes um tempo maior. Então, os grandes erros, frequentemente, mesmo quase sempre, continuam no mundo dos espíritos, do mesmo modo as grandes consciências criminosas. Ser ele, apesar de tudo, e se pavonear diante do infinito, parece aquela cegueira do homem que contempla as estrelas e que as toma por arabescos de um teto, tal como acreditavam os gauleses do tempo de Alexandre. Então, é aquela cegueira vindo de um ser inteligente, como ele se revela, mesmo pelo endurecimento moral, né, de não querer ceder à evidência. Esses astros não são arabescos no teto. Teimosia, rebeldia. E ele conclui dizendo, há um infinito moral, miserável, ínfimo, há um infinito moral, exclamação. Miserável, ínfimo é aquele que, sob o pretexto de continuar as lutas e as fanfarrices abjetas da terra, ou seja, todas aquelas paixões que arrasam com a vida das pessoas, não é? As fanfarrices abjetas da terra,
não vê mais longe, no outro mundo que este. Ou seja, não via nada aqui, passou para lá, podia ver mais, ele até diz que vê, mas realmente não vê. Ele continua com a lente da interpretação da vida totalmente equivocada pela sua rebeldia. Para aquele, a cegueira, o desprezo dos outros, a egoísta, a mesquinha personalidade e a detenção do progresso, porque com tudo isso não consegue progredir, não progride, o progresso fica detido. Não é senão muito verdadeiro, ó homens, que há um acordo secreto entre a imortalidade de um nome para deixar na terra e a imortalidade que conservam realmente os espíritos em suas provas sucessivas. Então, nós temos, por exemplo, Michelangelo, Da Vinci, é a imortalidade de um nome na terra. Mas o que realmente realiza o espírito através das suas encarnações? Não é? Isso é outra coisa. Então, não é senão muito verdadeiro, ó homens, que há um acordo secreto entre a imortalidade de um nome para deixar na terra e a imortalidade que conservam realmente os espíritos em suas provas sucessivas. Essa foi, então, a mensagem de Lamennais. E amanhã, então, partimos para a segunda e última parte aqui do nosso, desculpem aqui, La Pomeranie. Eu sei, deve ser mesmo assim que se fala. Mas peço aqui já o perdão sobre isso. É interessante, só antes de terminar, que quando ele diz, não é? Que a justiça humana vinha de alcançar. Então, procuramos essa expressão, não é? Lá no início. Um grande criminoso que a justiça humana vinha de alcançar. E vimos no dicionário, né? Porque eu não conhecia essa expressão, vinha de alcançar. Então, vimos lá que era assim, uma coisa mesmo impossível de se conseguir. Mas parece que a justiça humana o alcançou, por fim. Deve ter sido difícil, mas ele lá, por fim, foi pego pela justiça humana. É o que dá a entender o texto. Quem quiser deixar algo nos comentários, sempre muito bem-vindo, ok? É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de novo aqui, se Deus quiser, no nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.